Olá, gente. Estamos aqui para mais uma resenha matemática, mais um episódio, mais um trabalho que a equipe de matemática do Ângulo tem feito, justamente com a finalidade de melhorar as condições de trabalho dos alunos, dos candidatos do vestibular. Então, a ideia é nós pegarmos questões diversas, analisar questões do Enem, questões da FUVEST, questões da VUNESP, e fazer com que você tenha um apanhado geral de quais os assuntos que mais aparecem. E, fundamentalmente, você entendeu uma coisa, que você tem que ter uma rotina de trabalho, uma leitura do problema, um equacionamento e depois a resolução do problema. Então, essa é a finalidade, tá, da resenha matemática. Ensinar alguma coisa a mais para você, um trabalho a mais. Então, muito prazer estar aqui de novo, Pompeu falando. Boa noite, Rodney, mais uma vez aqui, um prazer enorme poder conversar com vocês. Prazer, gente, acho que é a minha primeira vez aqui, sou José Matias, e um prazer enorme conversar com vocês hoje. Legal. Na resenha de hoje, a gente vai continuar nesses temas do Enem e a gente escolheu para falar sobre funções, né? É um tema muito recorrente no Enem. É difícil um pouco a gente falar, tem uma função que cai muito, afim, cai com alguma frequência, né? Mas isso é um pouco discutível. As funções caem em vários tipos de exercícios que a gente hoje vai escolher. Nós escolhemos 3 para falar com vocês. 2 nesse primeiro vídeo e um terceiro num outro vídeo. E o Pompeu vai começar a resolução do exercício e eu, Matias e Jonas vamos discutindo essa resolução aí com o Pompeu. Vai lá, Pompeu. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela para que todo mundo consiga enxergar o que a gente está fazendo. Dá para ver aí, pessoal? Sim. Aí, sim? Então vamos lá. Esse primeiro exercício é fresquinho, né, do Enem de 2019. Ele fala o seguinte, uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Na faixa 1, você tem um consumo de até 6 metros cúbicos com um valor fixo de R$12. Na faixa 2, para um consumo superior a 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, a gente tem uma tarifa de R$3 por metro cúbico da parte que exceder aqueles 6 metros cúbicos iniciais. E na faixa 3, para consumo superior a 10 metros cúbicos, eu tenho uma tarifa de R$6 por metro cúbico da parte, né, que exceder esses 10 metros cúbicos. A gente sabe que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. E aí o exercício pergunta para a gente qual é o gráfico que melhor descreve o valor em real a ser pago por mês em função do volume de água consumido em metro cúbico. Rodney, o que você acha? Que tipo de função, por exemplo, a gente encaixaria nesse exercício? Então, você sabe que o primeiro questionamento que eu faço, Pompeu, é se o aluno, na hora que lê essa questão, ele já associa a uma função, né? Você vai falar assim para mim, não, provavelmente associa, porque ele está olhando para as alternativas e ele está vendo as alternativas lá, preço em função do volume. Mas eu fico pensando se o aluno, lendo a questão, ele vai optar pelo caminho de fazer uma modelagem por funções, né? Eu não sei o que o Jonas e o Matias pensam nisso, mas eu fico imaginando se esse seria um caminho natural do aluno. Você acha que é necessário modelar, por exemplo, inventar uma lei de formação para essa função, para resolver essa questão? Então, pela sua leitura, se o aluno optar por esse caminho, ele tem que ficar atento, e os gráficos também mostram isso, nem todos, mas a maioria mostra, que você tem 3 faixas bem diferentes. Se você olhar para a alternativa D, por exemplo, na alternativa D, tem uma parte constante, depois uma crescente e acabou. Os outros você vê 3 intervalozinhos ali construídos, né? O aluno não é obrigado a modelar, mas talvez pode ser um caminho seguro para alguns alunos. Eu não sei o que o Jonas e o Matias pensam disso. Eu vejo aí o seguinte. Desculpa, Matias. Eu vejo aí o seguinte. Não, pode ir, manda bala. Eu acho que aprender a modelar é importante.
porque essa questão, tá? Vamos esquecer um pouquinho a situação do Enem. Vamos pensar numa prova escrita? E se ele tivesse que fazer o gráfico da função? Se ele pedisse isso, ele teria que naturalmente modelar, que eu acho que é importante. E eu vejo uma outra coisa também que eu acho interessante, que em outras resenhas que eu assisti, tá? Inclusive o Rodney falou numa delas o seguinte: olha, pela leitura que eu estou fazendo, eu já posso retirar algumas alternativas que elas não vão ter o menor sentido para o meu problema. Então, eu também encaro isso como uma possibilidade para o aluno trabalhar, né? Eu encaro isso dessa forma. Por exemplo, alternativa C, a própria alternativa D, né? Que o Rodney colocou, porque só tem 2 intervalos. Então, são situações em que ele pode fazer uma avaliação em cima disso, já que nós estamos discutindo as situações. Mas eu acho que quem estuda funções, ele tem que saber fazer uma modelagem matemática. É muito importante, porque ele pode pegar várias situações, tá? E começar a entender como funcionam vários elementos, porque isso facilita muito o trabalho na matemática. Matias, então, vamos só comentar uma coisa. Matias, espera que eu já passo a palavra para você. O Jonas falou uma coisa interessante, que é o fato de que essa prova é teste, certo? E quando você está falando de uma prova teste, você não precisa... Você tem dois caminhos possíveis na resolução dessa questão. O primeiro é você sair do enunciado, ignorar as alternativas e tentar resolver a questão como se fosse uma dissertativa, e depois checar a alternativa que tem a resposta que você encontrou para o problema, certo? E você tem a segunda opção, que eu acho que até mais, vamos dizer assim, proveitosa em relação, mais eficiente em relação ao tempo de resolução que você tem, que é usar as alternativas como dado do problema. E aí você consegue, julgando as alternativas, saber se às vezes você consegue até já descartar alternativas que são flagrantemente erradas, e muitas vezes é possível você marcar a alternativa correta sem sequer terminar de resolver a questão, né? Então, Matias, desculpa, acabei te cortando, mas, por exemplo, olhando para essas alternativas, o que você conseguiria arriscar aí e por quê? Eu acho que a primeira coisa, assim, quando a gente está trabalhando, não só na prova do Enem, mas uma prova teste, eu acho indispensável o que você acabou de falar, Pompeu. As alternativas fazem parte da questão. Então, mesmo que um aluno não tenha um pleno domínio no equacionamento, na modelagem, a gente sabe que isso é muito importante, e eu acho que, nesse caso, né, função dividida por sentenças, né, se eu estou no cenário A, acontece o caso A, se eu estou no cenário B, acontece o caso B. Não, eu acho que é uma coisa muito natural, né? Você tinha perguntado logo de cara, assim, isso é uma coisa que naturalmente o aluno faz. Eu acho que não tanto. Mas só de sacar que, por exemplo, a gente tem 3 situações, e a primeira, né, que ele fala da faixa 1, o valor é fixo, de cara eu risco a alternativa E, onde você tem um gráfico crescente inicialmente. Então, assim, eu diria que eu corto de cara, depois eu ainda olho o seguinte... Só um instantinho. Então, segundo o que o Matias falou, essa primeira faixa, então, o comecinho do gráfico, né? Como o valor é fixo, independe do quando foi consumido, o que a gente esperaria no gráfico é um segmento de reta horizontal, né? Horizontal. Exatamente. Como esse item ele está inclinado, então ele não está pagando o valor fixo por essa coisa, e eu acho que é um ótimo começo a gente descartar essa alternativa. E aí, assim, estendendo essa ideia e pensando que na faixa 2 e na faixa 3, mesmo que o aluno não entenda muito bem o equacionamento em si, mas ele vê que é uma coisa variável, ele risca a alternativa C, porque tem um segundo trecho fixo, e ao ler a faixa 2 e a faixa 3, a gente ignora ali, a gente vê que não é possível essa situação. Perfeito. E aí, eu acho que dá para a gente incluir nessa nossa discussão até o que o Rodney tinha comentado lá no começo da nossa conversa, que é o fato de que, segundo o enunciado, essa situação, certo? Vamos dizer assim, essa cobrança, ela está sendo dividida em 3 situações diferentes, enquanto no item D, claramente o gráfico está falando só de 2.
né? Então, existe uma diferença grande no texto, joga no lixo também, entre o preço de quem consome entre 6 e 10 e o preço de quem consome mais do que 10. Isso já permite que a gente descarte a alternativa D também. Sim. Certo? Perfeito. E a pergunta agora é, né? O aluno precisa do conceito de funções para chegar na resposta entre a A e a B? Eu acho que assim, a gente pode conversar um pouquinho sobre, por interpretação de texto e por você entender mais ou menos o que está acontecendo aqui, como é que, de uma maneira até um pouco intuitiva, você consegue associar o que o texto está falando ao que você espera que aconteça no gráfico. E aí talvez a gente até possa comentar como você resolveria isso com modelagem e tal, mas eu acho que se você conseguiu até agora entender quais foram os motivos que levaram a gente a descartar essas 3 alternativas, eu acho que é inteiramente possível que a gente resolva essa questão sem entrar em equação. O que vocês acham? Sim, sem dúvida. Concordo perfeitamente. Concordo perfeitamente. O que eu colocaria aqui? Aí vocês falam, por favor, se vocês concordam com as minhas ideias. A gente já observou que esse começo do gráfico ele tem que ser um segmento de reta horizontal, porque para quem consome até 5 metros cúbicos de água por mês, certo? Então imagina que aqui deve ter os 5, certo? O preço tem que ser o mesmo. Então não importa se ele consumiu nada, se ele consumiu 1, 2, 3 ou 5 metros cúbicos, todo mundo aqui nesse gráfico pagou os 12 reais. Tudo bem? São 6 metros cúbicos, Pompeu. São 6, perdão. Isso. São 6. Obrigado, gente, pela correção aí do meu deslize. A mesma coisa a gente vê acontecendo aqui no gráfico B, certo? Sim. Então, até aqui os 6 metros cúbicos, a gente percebe que, independentemente do quanto essa pessoa gaste, certo? Vai pagar 12. Ela vai pagar 12. E aí, veja só. Depois vai de 6 a 10, né? De 6 a 10. A gente tem aí 4 metros cúbicos de largura, vamos dizer assim, dessa faixa, certo? Vamos supor que a gente pegue como exemplo uma pessoa que gaste o máximo dessa faixa, gaste 10 metros cúbicos. Então, ela excedeu em 4 metros cúbicos o limite da faixa anterior, concorda? Certo. E por esses 4 metros cúbicos, por cada um deles, ela vai pagar R$3. Exatamente. Isso vai incorrer num preço de 4 vezes 3, R$12 no total, por esses 4 metros cúbicos que ela gastou a mais. Certo? Sim. Então, o que a gente... Vou até escrever aqui essa nossa observação. Então, essa pessoa que gastou 10 metros cúbicos pagou R$12 pelos 4 metros cúbicos, além dos 6. Isso. Perfeito? Agora Sim. vamos tentar estabelecer vamos dizer assim, um chão comum de comparação. Vamos supor uma pessoa que chegue a passar da faixa 3, mas como a gente considerou aí nessa faixa 2 4 metros cúbicos de excesso em relação à faixa anterior, vamos supor nesse nosso exemplo uma pessoa que tenha gastado 14 metros cúbicos. Sim. O que vocês acham? Que aí dá para a gente comparar grandezas que são semelhantes, certo? Exatamente. E aí, ó, uma pessoa que tiver gastado 14 metros cúbicos, que excedeu em 4 também o limite da faixa anterior, por esses 4 metros cúbicos, ela vai ter que pagar R$6 cada. Isso vai dar um preço total de R$24, certo? Então, alguém que passou 4 metros cúbicos desse limite, pagou R$24 por isso. Exatamente. O que isso significa? Que nessa faixa 3, é muito mais caro você ter ultrapassado esse limite, né? Esse preço que você paga pela sua infração, vamos dizer assim, certo? Pelo seu excesso de consumo, é mais caro. Como é, Matias, que você esperaria ver isso representado no gráfico? Como é que a gente consegue ler no gráfico que na faixa 3 o preço é maior? O preço por metro cúbico de excesso é maior do que na faixa 2? Eu acho que a ideia principal seria você pensar assim, a variação é maior. A variação, aliás, é o dobro, né? Muito, muito maior. Então,
partindo desse princípio, o que eu espero é um crescimento mais elevado. E se eu espero um crescimento mais elevado, o terceiro trecho tem que ser uma reta que cresce mais rápido do que a segunda. E aí, a partir daí, a gente só tem uma alternativa possível. Exatamente. O que para o aluno mais teórico, a gente poderia falar taxa de variação, não é? Esse é um nome bonito para essa ideia, né? É um nome sofisticado, né? O terceiro trecho tem uma taxa de variação maior que o segundo trecho. E aí acabou, né, professor Pompeu? Né? Porque se a pessoa percebeu, ó, aqui tem uma inclinação, certo? Quando a gente olha para o último trechinho, a inclinação da reta é maior. Sim. E se a inclinação aumentou, isso significa que essa função tem uma taxa de variação maior. Sim. E essa taxa de variação, né, a ideia por trás dela é exatamente o quanto a função cresce a mais por cada unidade de variação da minha variável, né? Então, nesse caso, a variável independente que a gente está olhando aqui, né, a variável de controle, vamos dizer assim, é o volume consumido, certo? Por cada metro cúbico, por cada unidade de volume a mais, o preço cresce mais rápido, certo? Na faixa 3. O que então, não acontece... O que não acontece na letra B, né, Pompeu? Exatamente. Na faixa B, se você for considerar, ó, na segunda faixa, que é essa intermediária aqui, a pessoa pagou um certo valor. Ela cresceu um certo valor, o preço que ela pagou quando ela excedeu aquele primeiro limite. Na segunda, o crescimento aí do preço diminuiu, né? Ela está pagando cada vez menos. Certo, Jonas? Qual o seu comentário final sobre isso? A variação diminuiu aí, está perfeito. Tá perfeito. Como você encerraria a questão, então? Gente, eu posso fazer só uma pergunta? Por favor. O quanto vocês acham que o grau de complexidade, dificuldade da questão aumentaria, usando o que o Jonas falou de não tem o gráfico, modelando? Assim, o quanto vocês acham que aumenta o grau de dificuldade para o aluno? Assim, a gente fez o método total pelas alternativas, entendendo que as alternativas fazem parte do enunciado e a gente tem que jogar com isso. Mas partindo do princípio que o aluno não tenha isso, o quanto vocês acham que aumenta o grau de complexidade da questão? Você está falando numa prova escrita? Por exemplo. Ou mesmo esse tipo de equacionamento, mudando alguma pergunta, mas, por exemplo, colocando perguntas um pouco mais teóricas nas alternativas, por exemplo, a variação no terceiro trecho é maior do que na segunda, ou pode-se concluir que, sabe, alguma questão que ele te conta essa história, e aí as alternativas, ele descreve o gráfico, né? O primeiro trecho seria constante, o segundo não, o terceiro tem uma variação maior do que o segundo. Então, mesmo num formato teste, mas sem o apelo gráfico e apenas com o texto em si, o aluno teria que fazer alguma dessas análises por si só. Eu penso, Matias, que a ausência do gráfico levaria o aluno a representar o que ele estaria lendo nas alternativas. Se fosse alternativa, você está dizendo que, pelo que eu entendi, você está querendo dizer que as alternativas estariam em forma de texto, né? Para ele analisar qualitativamente isso. Eu penso que o aluno, ele teria que ter uma ação de desenhar o gráfico, dar uma esboçada no que ele está lendo. Eu entendo que isso aumenta consideravelmente a dificuldade da questão para o aluno. Eu também acho que eles não gostarem muito de gráfico, o gráfico, quando está construído, é meio caminho andado, né? Eu também acho que o grau de dificuldade aumentaria bastante, porque eles não têm essa desenvoltura, certo? De mexer com gráfico e construir gráfico através de um enunciado. Eles têm muita dificuldade, né? Então, o grau aumentaria. E mesmo nesse esquema que você falou, Matias, de alternativas, eles também não teriam tanta facilidade para isso, tá? Para eles não é tão simples trabalhar com isso. E às vezes você vê, você tem um problema, eles não conseguem entender, aí quando você faz o gráfico, eles falam, mas era só isso, né? Então, às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Que a pessoa
não percebe o esquema de funcionamento, né? Então, deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês, para a gente encerrar essa questão, acho que de um jeito legal. Se, em vez das alternativas, o exercício tivesse perguntado para a gente o seguinte: elabore uma lei de formação para essa função. Será que a gente conseguiria montar uma coisa legal? Podemos encerrar modelando a questão? Sem dúvida. Deixa eu apagar Vamos lá. Vou copiar o enunciado e aí a gente volta para... O primeiro trecho é dificílimo, né? O primeiro trecho eu acho que vai dar o maior trabalho de todos, né? Isso é o que a gente chama em matemática, né, Pompeu, de função de várias sentenças, né? Então, tá aqui as faixas, certo? Então, a primeira coisa, que foi o que vocês me disseram, é o fato de que você não vai conseguir, na hora de definir essa f de x, colocar uma expressão só aqui. Então, como ela é definida por 3 pedaços, por 3 condições distintas, a gente vai abrir chaves para representar cada uma das seções dessa função, cada uma das partes, por uma expressão diferente. Sim. Certo? Nessa primeira, o valor não depende do consumo, né? Não depende de x nenhum. Então, se a gente chamar primeiro, x vai ser o consumo, né? Acho que o enunciado nem avisou isso daí pra gente. Então, x vai ser o consumo em metros cúbicos pra gente, certo? Então, f de x vai ser o preço. Que poderia chamar, a função poderia ser função PV, né, Pompeu? Porque o gráfico era PV, né? Você não precisava pagar, mas só uma observação. Pronto, ficou mais legal agora. O aluno chato, sabe aquele aluno chato que levanta a mão, professor? Não, mas não é essa função do volume. Mas o enunciado usou x e você usou y na equação, professor. E agora? Pois é, olha só que droga. Como é que eu vou resolver? Trocou a letrinha, já era, né? É tipo aquele aluno que aprende Pitágoras com ABC, aí já era, né? Nossa, se tiver x, y, z, acabou, né? Não dá para resolver. O tenus é sempre o A e acabou a conversa. Né? Então tá aqui, ó. Na nossa primeira faixa, o preço vai ser sempre de R$12, né? 12. Mas vai ser R$12 desde que o seu consumo não passe de 6 metros cúbicos. Então eu vou falar assim, é 12 se o meu V for menor do que ou igual a 6. Perfeito? E na segunda faixa, como é que a gente monta isso aqui, Jonas? Bom, aí ele Porque vai pagar. É só colocar 3V aqui? Não. Você vai cobrar 3, né? 3, e é o volume V menos, certo? O 6. Isso. Então é parênteses. 3 é o preço que eu vou pagar por metro cúbico. Esse você vai pagar. A quantidade de metros cúbicos é menos 6, você falou? Menos 6. Isso. Mais. Mas por que menos 6? Porque 6 é o volume que você já usou no anterior. Ah, então... Porque agora é o que vai passar, eu pelo menos estou pensando... Ele quer R$3 por todos os metros cúbicos, né? Não. É só a parte que exceder. Pelo excedente, que vai de 6 a 10. Porque mas, professor, o que é exceder? Mas pode exceder. Vamos fazer uma resenha interdisciplinar com português? Vamos. O Jonas, então, ele tem que pagar mais 12 aí. Mais 12 aí. Mais 12 ainda? Mais 12. Porque ele também paga, além disso, né? Ele paga a primeira faixa. Isso daqui é para um volume de consumo de que é maior do que 6 até 10, né? Isso. Então, menor ou igual a 10. É isso aí. E aí, Matias, e a terceira faixa? O raciocínio é bem parecido, mas assim como a gente pode pensar assim, eu paguei 12, que era tudo que eu pagaria com 6, mais R$3 pelo volume excedente. Então, na faixa 3, como eu vou pagar em cima do excedente dos 10, eu preciso saber o quanto eu pagaria com o volume 10. Então, eu ainda teria que fazer um passo intermediário, que é calcular qual é o preço que eu tenho que pagar para volume igual a 10. E aí, após isso, o equacionamento. Aproveitar que a gente meio que calculou isso na nossa primeira resolução, né? Então, eu vou meio que
que usar aquela coisa, pode ser? Aquela nossa solução? Então, tinha 12 da primeira faixa, a gente tinha calculado o seguinte: quem gastou 10 passou 4 metros cúbicos, né? E Isso. pagou R$3 por cada, então acabou pagando mais 12, né? Por esses 4 que excederam. Então, quem pagou 10, quem gastou 10, perdão, pagou esses R$24. Mais do que CD de 10. Mais do que CD de 10, que Mais vai do ser que R$6 por V cada metro cúbico a mais do que o limite de 10, que é V menos 10. Isso. Isso se o seu V for maior do que 10. Beleza? Então, essas são as 3 expressões de função que governam o gráfico que a gente viu no slide anterior. Esse último V podia ser entre 10 e 15, né, Pompeu? Isso, muito observado. Porque eu acho ele fala que não passa de 15, né? Ele fala no máximo 15, né? Sim. Então dá para a gente deixar ainda mais bonito essa expressão, né? Com esse limitezinho máximo aí. É isso aí? Professor, se a gente for chato assim, dá até para na primeira fazer isso, né? O V está entre 0 e 6. Eu pensei a mesma coisa, entre 0 e 6 primeiro. Professor, não precisava colocar entre 0 e 6 lá? Fica mais bonito, né? Não, mas se você for parar para pensar, é o consumo. Então o volume tem que ser maior ou igual a 0. Por isso que eu perdoei o Pompeu. Existe essa limitação intrínseca, né? Ao caráter da variável, vamos dizer assim. Sim. Exatamente. Perfeito? Fechou, vamos para o próximo. Então, vamos para o próximo? Vamos. Essa questão é um pouquinho mais antiga, mas ainda nos últimos 5 anos, né? Está indo dentro da janela de questões recentes, vamos dizer assim. Exatamente. E aí, o que ela fala para a gente? O investidor inicia um dia com X ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua apenas 2 tipos de operações, que é comprar ou vender essas ações. Para realizar essas operações, ele segue estes critérios. Ele, 1, vende metade das ações que possui assim que seu valor fica acima do valor ideal, que ele chama de VI. Compra a mesma quantidade de ações que possui assim que seu valor fica abaixo do valor mínimo, VM. Então, essa operação 2, ele meio que dobra a quantidade de ações que ele tem, né? E 3, ele vende todas as ações que possui quando seu valor fica acima do valor ótimo, que ele chamou de VO. Aí ele fala o seguinte: o gráfico apresenta o período de operações e a variação do valor de cada ação em reais no decorrer daquele dia e a indicação de quais são esses valores ideal, mínimo e ótimo. Quantas operações o investidor fez nesse dia? Então, essa questão, Pompeu, a gente escolheu para fazer essa questão porque, primeiro, que ela tem o aluno pode dar uma escorregada grande nessa questão, a gente vai comentar isso daqui a pouco, né? E ela mostra um tipo de... Ela tem uma pegadinha, né? Tem uma... É que eu não gosto muito da palavra pegadinha, sabe? Mas... e ela tem um raciocínio recorrente no Enem, inclusive nós falamos disso na outra resenha, que é o aluno ter que repetir raciocínio, né? Isso aconteceu lá quando a gente gravou de probabilidade, acontece muito em geometria espacial, acontece em logaritmo, o aluno ter que fazer várias vezes o mesmo raciocínio, né? Então vamos lá. Eu acho que a gente pode acompanhar o gráfico desde o começo, certo? E ir marcando cada uma das vezes em que ele faz cada tipo de operação. Eu vou usar o marca-texto aqui. Amarelo eu vou marcar a operação 1, vermelho a 2 e azul a 3, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Começa aqui com um certo valor, né? Tá aqui o começo do gráfico. O preço das ações vai subindo e você percebe aqui que logo no começo ele já passa do valor ideal, né? Tem alguma ação que corresponde a essa passagem? Sim. Eu colocaria ali no começo, por exemplo, Pompeu, as X ações lá no gráfico, entendeu? Então marcaria já aqui um X. Aí é X. Aí o que aconteceu? Começou a subir. Foi crescendo, passou do valor ideal. O que aconteceu no pontilhado? Passou do valor ideal. E aí? O que acontece? Ele vendeu metade. Amarelinho. Essa é a operação 1, né? Amarelo. Então aqui, ó, peraí que tá com a cor errada. Amarelo. Aqui, ó, tá a primeira operação.
Né? Passou do valor ideal, ele vende metade. Isso quer dizer que ele fica com quantas? X sobre 2. Então, aqui ele vai para X sobre 2. Certo? Aí o preço sobe, chega aqui num pico local, né? Vamos chamar assim, e começa a descer. Tem alguma ação correspondente ao valor das ações descer abaixo do valor ideal? Acho que não, né? Não. Não, só tem passar assim para cima, né? Superar o valor ideal. Então, não acontece nada aqui. Então, a gente continua acompanhando o gráfico. Aí está descendo, descendo, descendo o preço das ações. Opa, ficou abaixo do valor mínimo. Aí ele age. O cara vai agir e vai fazer o quê? Comprar. Vai fazer a operação 2, né? Comprar a quantidade. Vai comprar exatamente a mesma quantidade que ele tem. Então, se ele tem X sobre 2, ele compra X sobre 2 de novo e volta a ter X. Aí o preço continua caindo um pouco mais, né? Não fala agora, Pompeu. Que agora que eu penso, não sei o que vocês pensam, que é a hora que o aluno pode cair na pegadinha. Por quê? Quando você desceu do X sobre 2 até o X, e você passou ali no pontilhado, a gente não fez ação nenhuma. E agora que eu acho que o aluno escorrega. Mas manda bala aí. Aqui nessa subida, né? Exatamente. Porque, primeira parte, eu passei do valor mínimo. Tem alguma ação correspondente a isso? A superar o valor mínimo? Não. Não, então continua subindo. Não. Aí ele continua subindo, passa do valor ideal. Isso. Tem ação para fazer aqui, né? Exatamente. Ele vai vender metade. Vai voltar a ficar com X sobre 2, é isso? Isso. Isso mesmo. Só que continua subindo o preço dessas ações. Até que passa do valor ótimo. E aqui eu acho que é onde o Rodney estava falando. Sim. O que acontece quando passa do valor ótimo? Ele vende tudo. E se ele vende tudo, acabou o exercício, né? Mas ele faz uma ação. Não, ele faz uma ação aqui, né? Sim. Ele vende tudo, ele fica com quanto? Com 0. Tudo. Vendeu tudo. E aí, não importa o que acontece depois, né? Exatamente. Sim. Ele não tem mais ação para vender e nem ação para comprar. Repara que quando vender, ele não tem mais nada mesmo, porque ele já vendeu tudo que ele tinha. Mas as ações que correspondem à ação, né, que é a 2, que corresponde a comprar, é sempre comprar o que ele já tem. Como ele não tem nada, então ele não vai chegar a comprar nada, né? Então meio que... Não vai ter nada para fazer. Exatamente. Segundo a descrição do problema, quando ele chega a essa quantidade de 0 ações, aí ele meio que se retira da mesa de negociação. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso aí. Então, qual o total de operações aqui que a gente tem? 4. 4 operações. Então, um aluno desavisado que não percebeu que quando ele passou do valor, ele não fez a conta do número de ações, né? E ele não percebeu que quando ele passou do valor ótimo, ele não tem mais ação para negociar, ele vai ter, ele marcaria, certo, uma outra ação aqui na frente, que é quando supera o valor ideal de novo aqui, né? Mas, de fato, quando ele superar esse valor ideal, ele venderia metade das ações, ele não tem nada, então ele não negocia nada nesse ponto. Exatamente. Correto? Alguma observação, meus caros colegas? O problema aí é a interpretação de texto e analisar bem cada uma das sentenças, marcar a parte importante, que nem você fez, amarelo, vermelho e azul, marcar o que ele está fazendo para ele poder identificar no gráfico depois. Então, como a maioria das vezes ele só lê, certo? E ele não faz isso, aí ele é induzido ao erro a hora que ele vai para o gráfico. Às vezes parece, né? É por isso que eu falo, eu acho que quando você está resolvendo questões de matemática, você precisa rabiscar o enunciado, né? E principalmente quando tem gráfico, por exemplo, numa questão de geometria, e associando à figura as informações que o enunciado te dá, né? Sim. Porque não é como se olhando o gráfico, você lê o enunciado, você olha o gráfico e meio que desce a resposta em você, né? Você precisa fazer essa associação para ir construindo a resposta nesse passo a passo.
Certo? E não esquecendo, né, Pompeu, que a gente já falou também da outra vez, é que o Enem ele está avaliando, acima de tudo, a sua capacidade leitora, né? Exatamente. Sem dúvida. Então, com isso, a gente encerra... Quer falar, Matias? Não. Nenhum comentário sobre isso. Eu acho que todas as pegadinhas a gente já varreu. Mas principalmente tomar muito cuidado com questões... às vezes o aluno tem uma mania, principalmente na prova do Enem, de tentar aquele velho discurso, né? Fazer a questão de... ao contrário, né? Leia as alternativas e vai para cima, enfim. É nítido que esse tipo de questão derruba o aluno que tem esse tipo de estratégia. Geralmente por falta de tempo, né? Não domina o tempo de prova, enfim, né? Aquela atitude desesperada do final. Vou fazer um chute consciente. Mas é o tipo de coisa que tem que tomar cuidado. Sim. Então, com isso, a gente encerra o nosso primeiro encontro sobre funções do Enem, certo, galera? Certo. Obrigado, pessoal, pelo Obrigado, encontro, pela gente. Conversa. Até o Valeu, próximo galera. encontro. A gente se vê na próxima data. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau.